Olá! Hoje vamos narrar o testemunho de Cláudia Figueira Martins, Mãe Unida em Oração Internacional do Rio de Janeiro, capital. Um testemunho que mostra o quanto é importante estarmos atentas aos nossos filhos, suas reações e atitudes. Minha vida mudou. Conheci o Ministério Mães Unidas em Oração Internacional pela internet e, através dele, iniciei o trabalho com o meu pequeno grupo de oração. Que alegria, que felicidade poder compartilhar meu testemunho para outras mães, depois de ter recebido todo o auxílio do meu Deus e a sua destra de companhia. Sem Ele, não teria suportado. Meu filho de 15 anos foi criado na igreja, participando da escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, cantando no grupo de louvor, enfim, um filho que toda mãe gostaria de ter. Um filho atencioso, um filho responsável, um filho que muitas vezes nos trouxe tantas alegrias. No mês de maio do ano retrasado, começamos a observar que ele estava muito agressivo em casa. Até então, não tínhamos percebido nada, nem eu, nem meu esposo. Fiquei muito preocupada e fui à escola onde ele estudava para dar uma incerta. E quando lá cheguei, encontrei meu filho com mais 2 colegas usando drogas injetáveis. Eu quase morri. Não podia acreditar no que estava vendo, mas estava vendo. Senti uma dor tão forte em meu coração. A respiração faltou. Eu não acreditava naquilo. Eu, uma professora de nível superior, esclarecida, que achava que sabia de tudo, vendo meu filho numa situação daquela. Eu achava que no colégio onde ele estudava, que era particular e não era tão barato assim, que aquilo não existia. Eu fiquei perplexa, atordoada. Meu mundo ruiu. Desabei. Ele não me viu, pois saí imediatamente. Após me refazer, voltei para casa e pedi a Deus que me ajudasse. Alguns dias depois, procurei a direção da escola e conversei com a diretora. Disse o que estava acontecendo e ela ficou de tomar providências. Conforme a orientação da irmã Janister, comecei minha jornada. Voltei à escola onde meu filho estudava novamente, só que agora com o meu grupo de Mães Unidas de Oração Internacional. Conversamos com a diretora, que nos atendeu muito bem, e falamos sobre o Ministério Mães Unidas de Oração Internacional e como funcionava. Ela não era evangélica, mas aceitou que orássemos pela escola e nos cedeu o nome dos professores, alunos e tudo mais que aquela escola precisava e que estava enfrentando tantos problemas no dia a dia. E a porta se abriu para o nosso grupo de oração. Toda terça-feira, eu e mais 3 mães nos reuníamos em minha casa às 14 horas para orar. Clamávamos a Deus em concordância pela vida de nossos filhos. Comecei a compreender o que era entregar meu filho nas mãos de Deus e deixá-lo cuidar dele. Foram meses e meses orando por ele, orando pelos seus colegas, seus professores, a direção e todas as demais pessoas que estavam perto dele. Sabe, irmã Jane Esther, ele é o meu único filho. Ele continuava procedendo de forma errada. Ele não nos ouvia. Minhas companheiras de oração também estavam passando por lutas com seus problemas, mas com os corações voltados para a minha luta também. Elas também adotaram as escolas de seus filhos e tudo mais. Sabíamos que não era por força, nem por violência, nem por briga, nem por autoritarismo, mas pelo Espírito Santo de Deus que meu filho iria se libertar. Eu sabia que Deus iria operar um milagre. Meu filho, algumas vezes,
ia conosco à igreja na parte da noite e, na maioria das vezes, contra a vontade e revoltado. No mês de dezembro, ele fora reprovado na escola. Não alcançou a média mínima. E dali continuou uma saga pior ainda. Não quis mais nada com a igreja. Começou a achar defeito nos colegas, na igreja, no pastor, em tudo que antes para ele era uma bênção. Meu esposo, muito angustiado, procurava agir sob a orientação de Deus. Ele dava todo o suporte necessário para o filho, mesmo sabendo do envolvimento dele com as drogas. Quando ele estava bem, dizíamos que o amávamos muito, mas que ele estava indo por um caminho sem volta. Ele sempre atendia às nossas orações, às nossas petições. Mas quando a necessidade de usar drogas se tornava insuportável, ele transmudava. Não ouvia ninguém, saía de casa, não dava satisfação, não sabíamos onde estava, o que estava fazendo, enfim, um desespero. 2 vezes o colocamos numa clínica terapêutica, mas assim que retornava e encontrava os tais amigos, começava o desespero. Eu sentia que Deus iria fazer uma obra, pois Ele estava procurando uma maneira de se libertar. A gente percebia isso, mas ele não tinha forças, o vício dominava. E a palavra de Deus diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. E a verdade é Jesus Cristo. Eu sabia que Jesus iria libertar meu filho das drogas. Eu tinha certeza e convicção. E Deus estava testando a minha fé, a minha perseverança. Muitas vezes eu falava com meu filho para que convidasse seus amigos para irem à igreja com ele, mas nada acontecia. Mas eu não perdia a esperança. No mês de agosto, na hora que eu e meu esposo estávamos saindo para a igreja, eu falei com meu filho se ele não gostaria de ir e ele me disse que iria. Eu fiquei assim olhando para ele porque eu nem acreditava no que ele estava falando, mas ele disse que iria. Então nós fomos na frente e entramos. Dali a pouco, nós observamos que nosso filho estava chegando na igreja e também com 2 colegas, Arthur, apelidado de Mamão, e Carlos, apelidado de Cacau. E logo em seguida chegou mais outro menino, Fábio. Eles eram amigos da escola. Os tais amigos entraram e foram para a galeria. Naquele momento, meu coração começou a palpitar. E eu logo falei com as minhas companheiras de oração e pedi que começassem a orar, porque Deus iria operar um milagre naquela noite. Deus falou no meu coração que o milagre iria acontecer. Durante o culto, pude observar que eles estavam atentos a tudo que acontecia, a tudo que o pastor falava. Foi uma noite especial. Tudo foi diferente, maravilhoso. Deus operou. E na hora do apelo, meu filho e seus 2 colegas, Arthur e Carlos, foram à frente e aceitaram a Jesus Cristo. Quando abri meus olhos, vi meu esposo chorando. Olhei para frente e vi meus filhos, todos eles, tanto o meu filho biológico quanto os colegas dele, que eram meus filhos espirituais. Mais do que depressa, eu e minhas irmãs, mães unidas em oração, e outras mães da igreja, fomos até ele. Fomos dar suporte. Os jovens da igreja também. Eles foram, abraçaram cada um. Vimos o mover de Deus sobre a vida deles. Eles não mais usaram drogas. Hoje são jovens transformados e servindo a Jesus. Sim, Deus é operador de milagres. Eu posso dizer com certeza que minha vida mudou, mas desta vez
mudou para sempre. Fé, coragem, perseverança e resiliência sempre. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém.